Então nós temos fração molar 1, que é o x1, a gente vai representar por x, fração molar, a gente vai representar por x. Quando for fração molar do soluto, x1, lembrando que 1 a gente se refere ao componente soluto. Então, aqui fica a fração molar do soluto. N1, no caso, é o número de mol do soluto. Número de mol do soluto. Deixa eu até separar aqui para não dar confusão. NS, número de mol da solução. Então está aqui a nossa primeira fórmula. Essa parte é a parte que tem mais fórmula, que tem mais fórmulas do conteúdo de concentração das soluções. Se tem x1, tem x2. O que é x2? É a fração molar do solvente. 2 é solvente. x2, N2 sobre NS. Vamos fechar, deixar dentro do quadrado. Então aqui nós temos fração molar do solvente. Lembrando que componente 1 é soluto, tudo que for componente 2 é solvente. N2, número, mais uma vez não vamos misturar aqui, tá? Vou deixar bem separadinho. Número de mol do solvente. O NS a gente já sabe, é o número de mol da solução. O NS, já que ele é o número de mol da solução, o NS vai ser igual a N1 mais N2. Então, mais uma formulazinha. Quando a gente somar x1 mais x2, o resultado dá 1. Outra fórmula. Então a gente já tem 4 fórmulas até agora. x1, x2, ns, x1 mais x2. Mais uma formulazinha. Isso é lá do começo, que é de massa molar. O número de mol do soluto é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Então aqui nós temos massa molar do soluto, massa do soluto. Se tem um N1, tem um N2. O número de mol do solvente, massa do solvente, sobre massa molar do solvente. Então, fecho mais uma fórmula aqui.
Então, massa molar do solvente. Massa do solvente. Uma solução contém 5 mol de moléculas de soluto. Vamos para os dados aqui. Dados. Esses 5 mol de moléculas de soluto é o nosso N1. Aqui é o N1. Então, o número de mol de soluto: 5. Dissolvidos em 20 mol de moléculas de solvente. Esse daqui é o nosso N2. N2 igual a 20 mol. Determine as frações molares. Determine frações molares, no caso X1, X2. Olha só, se ele deu o N1, N2, eu já descubro o NS. NS. Vamos aqui na fórmula. NS igual a N1 mais N2. Vamos anotar essa fórmula aqui. Então, NS igual N1 mais N2. Já vamos descobrir o NS. NS fica sendo igual N1, 5. N2, 20. NS, 25 mol. Para descobrir o X1, precisamos de quê? Para descobrir X1, nós precisamos... Deixa eu só passar um traço aqui. Da seguinte fórmula. A fórmula que está bem aqui. N1 sobre NS. Então, para a fração molar do soluto, eu tenho N1 sobre NS. X1, N1 está aqui, 5. Mol sobre o NS. Nós descobrimos que é 25. 5 sobre 25. Continua na mesma linha. Se bem que aqui não tem linha, mas no caderno seria na mesma linha. Vamos colocar assim. Corta mol com mol. 5 sobre 25 você pode simplificar por 5. Por 5 em cima, por 5 embaixo. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. E 1 sobre 5. Que tal a gente tentar fazer isso? A gente pode tentar fazer isso de algumas maneiras. Sem calculadora, por enquanto. Podemos naquela divisão bem básica mesmo. Chamada divisão na chave. Essa aqui é a chave. Chave de Euclides. Dividido por 5. Aqui eu tenho 1,0. Infinitos zeros. Que número eu multiplico? O mais perto para chegar. Lembrando divisão. Quem não lembra de divisão, aí vamos relembrar. Qual número eu multiplico que dá mais perto de 1? Vamos lá. Tabuada do 5. 5 vezes 0. 0.
5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10 e assim vai. Por aqui já é o suficiente. Ó, 5 vezes 1 passa. Passa de 1, dá 5. Mas 5 vezes 0 não passa. Então vou pegar 5 vezes 0. 5 vezes 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Mas como eu vou continuar essa divisão? Então, tem essa técnica aqui, ó. Corta essa vírgula e passa ela para cá. Agora, baixa esse 0. Vamos continuar aqui. Na nossa tabuada, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 0, 0. 0,2. Então, o nosso x1 deu 0,2. A gente vem tentando fazer de outras maneiras também. 1 sobre 5 teria outro jeito de eu fazer? Será? Sem esse método que aprendemos anteriormente, que acredito que todo mundo já sabe. 1/5, de que maneira eu também posso resolver isso? Aí você pensa. E se embaixo eu multiplicar por 2? Em cima vai ter que multiplicar por 2 também. Então embaixo vai dar 10. 2 vezes 5, 10. Em cima, 2 vezes 1, 2. A vírgula está bem aqui, ó. Eu tenho 2,0. Quando eu cortar esse 0, a vírgula vai para a esquerda. E aí nós vamos ter 0,2 de novo. Você pode tentar na calculadora se você quiser, se você ainda não está bem familiarizado com isso. 1 dividido por 5. 0,2, 0,2, o ponto é a nossa vírgula. Mas eu preciso do x2, porque são as frações molares, é x1 e x2. Então, bora para o x2. x2 é igual a N2 sobre o NS, conforme a nossa fórmula. x2, N2, número de mol do solvente, pelo número de mol da solução. Continuando, x2 igual. Quem é o N2? Já descobri, já pegamos nos dados. 20 mol. Sobre o NS, pegamos aqui já, podemos utilizar daqui, é o 25. Corta mol com mol. x2 igual. De que maneira a gente pode simplificar isso? Ficou 20 sobre 25, veja bem. 20 sobre 25. Podemos simplificar isso? Podemos. Por 5. Por 5 também. E embaixo a gente já viu que 25 por 5 dá o próprio 5. Em cima vai dar 4. Formas mais tradicionais, formas menos tradicionais, vamos utilizar algumas delas. A mais tradicional é você dividir 4 na chamada chave de Euclides. 4 sobre 5, aqui tem zeros infinitos, vamos colocar dessa forma. E aí, pegamos aqui o 4. E que número multiplica o 5, que chega mais perto de 4? 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5, 2, com 1 já passa. Então vamos pegar 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0, 4 menos 0, 4. Continuar a divisão, então vamos cortar essa vírgula. Passamos ela para cá. E agora vamos baixar esse 0. 5 vezes 8, 5 vezes 8, 40.
Fechou. 0,8 cravado. Exato. Mas existem outras formas, vamos tentar uma outra. 4/5, aqui ficou um cálculo, eu vou deixar assim, cálculo à parte. 4/5, você poderia fazer o quê? De novo, se você multiplicar por 2 embaixo, multiplica por 2 em cima. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. A vírgula está bem aqui. Quando você cortar, vírgula vai uma casa para a esquerda. E agora nós temos, ó, 0,8 de novo. Tem ainda outra forma? Tem. x1, lembra? Mais x2 tem que dar 1. Essa fórmula aqui, ó. Olha aqui a fórmula. A soma das frações molares dá 1. x1 mais x2 dá 1. Eu já tinha descoberto o meu x1. 0,2. Então, 0,2 mais x2 tem que dar 1. Isola o x2, deixa ele sozinho. Passa o 0,2 para o outro lado. Aqui está mais 0,2, vai ficar menos 0,2. Então, tem o x2 igual a 1 menos 0,2. Calculadora, sim, pode fazer, mas vamos fazer sem calculadora. 1,0 menos 0,2. Aquela técnica de emprestar. Emprestou para cá. 10 menos 2 dá 8, vírgula embaixo de vírgula. Aqui ficou 0, 0 menos 0 dá 0. x2 igual 0.